E falando em processos, falando em capa de processos ou processos cujos personagens se sobrepõem aos processos, teve uma decisão polêmica, né, que foi relacionada à cassação do Deltan Dallagnol, lá no Tribunal Superior Eleitoral. O senhor foi ministro do TSE, foi presidente do TSE. Eu queria a sua opinião, tecnicamente. O Deltan tinha razão para perder o mandato naquele processo, ministro? Eu penso que, pelo score do julgamento, da votação, não havia controvérsia maior. Mas, certamente, se lá estivesse, teria levantado o dedo para divergir. Por que divergir? Porque a exoneração é um direito subjetivo de todo e qualquer servidor. Em segundo lugar, ele atuou como Estado acusador na Lava Jato. Ele fustigou muita gente. Então se mostrou natural haver ataques dessas pessoas no campo administrativo, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. Mas eu penso, inclusive, que alguns procedimentos, ou quase todos, foram arquivados. Mas veio o Tribunal Superior Eleitoral a decidir da forma que decidiu. Quando se caça um mandato, não se progride culturalmente. Eu posso me referir àqueles que foram apiados, por exemplo, da presidência da República, o presidente Fernando Collor e também a presidente Dilma Rousseff. Indago, nós avançamos culturalmente com essas cassações? Qual foi a repercussão desses atos internacional? O Brasil cresceu em termos de majestade, em termos de país independente? A meu ver, não. Por isso é que nesse campo, principalmente quando se tem a manifestação de eleitores, a vontade do povo, e todo o poder emana do povo, se deve atuar com muita parcimônia, com muita cautela. Ministro, ainda falando sobre esse caso do Deltan, né, foi uma decisão unânime, né, do plenário do Tribunal Superior Eleitoral e, de fato, Deltan não tinha nenhum processo administrativo correndo ali contra ele, né? Mas o fato dele ter saído do cargo 5 meses antes do previsto, né, o que está previsto é que ele saia do cargo público 6 meses antes do processo eleitoral, ele saiu 5 meses, ou seja, 11 meses antes, né? 5 meses mais os 6 que era previsto em lei. Esse fato, esse movimento, né, de um servidor público de carreira que estava ali há muito tempo, essa foi a principal leitura, de fato, que foi dada ali pelos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não deve ser levado em conta também na sua avaliação? Deveria ter sido levado em conta. E deveria ter sido levado em conta uma premissa, a meu ver, inafastável. Não se presume o excepcional. Presume-se um procedimento digno por parte do cidadão. Presume-se o ordinário. Mas o Tribunal Superior Eleitoral, como última instância, decidiu. Houve até uma controvérsia se essa decisão passaria ou não pelo crivo da Câmara. E a teor do dispor na Constituição Federal é a situação concreta que a Câmara não pode rever o que decidido. Né? Eu já estava com essa pergunta na ponta da língua para fazer para o senhor, ministro. Então, se questionou muito, a Câmara aprovou. Não, a atuação da Câmara, no caso concreto de cassação do registro, é apenas declaratória. Ela constata o fato e declara, portanto, a insubsistência do mandato do parlamentar. Ministro, eu quero justamente pegar esse ponto, porque eu lembro, inclusive, de uma polêmica ali pós-julgamento da AP 470, após mensalão, que foi o caso do Natan Donadon, julgamento do qual o senhor participou. Na época, o Natan foi condenado à prisão, foi para a cadeia, e houve aquela polêmica, né? O Supremo declarou logo de cara, se não me engano, a perda de mandato, e a Câmara falou, não, quem declara a perda de mandato é a Câmara dos Deputados, enfim, aí abriu um processo, e depois o caso foi para plenário. O senhor agora está ratificando
que decisão judicial se cumpre. Há situações e situações. Tá. Por exemplo, quebra-decoro. A Câmara e o Senado são soberanos. Certas infrações previstas, se não me falha a memória, no artigo 53 da Constituição Federal, ela é soberana. Mas nesse caso, e surgiria uma incongruência se assim não fosse, de cassação do registro, não há matéria passível de exame pela Casa Legislativa. A Casa Legislativa simplesmente constata a decisão do mais alto órgão da Justiça Eleitoral. Como ele não conseguiu, em relação a essa decisão, não sei nem se tentou, alguma liminar para suspender a eficácia dela, e a suspensão seria pelo próprio Judiciário. Ele tentou uma liminar no Supremo. E poderíamos imaginar, então, a atividade do Supremo, né? Evidentemente, a Câmara constatou o fato e proclamou esse mesmo fato. E o fato do rito ter sido tão rápido, né, ministro? Isso também é bastante questionado, assim, também se avalia bastante essa questão do rito ter sido bastante rápido, inclusive da avaliação da mesa diretora que decidiu essa semana, sim, pela cassação, dando a chancela, como o senhor bem disse, de uma decisão muito mais, da mesa diretora, muito mais protocolar mesmo, de seguir o protocolo, né? Na sua avaliação, ministro, essa questão de Deltan Dallagnol ter sido promotor da Lava Jato, né, ali, esse clamor popular, político, ele está muito enraizado ali em tudo isso que aconteceu na vida política de Deltan Dallagnol, na sua avaliação? Está enraizado. Evidentemente, considerada a minha formação, não concebo que alguém, sem estar baseado, né, em uma família de posses, deixe um cargo vitalício, né, como é o cargo de integrante do Ministério Público, como é o cargo da magistratura, para sair para uma disputa política, a um cargo eletivo. Eu não compreendo, né? Mas o julgamento houve e também tivemos os pronunciamentos quanto à Lava Jato, né, em que se reconheceu uma incompetência territorial da 13ª Vara Criminal de Curitiba, que a meu ver sequer havia, né, e se anulou tudo, não, ao contrário do que ocorreu com o Mensalão, talvez pelo fato de o Mensalão ter sido julgado originariamente pelo próprio Supremo, né? Mas e depois o Supremo mudou a jurisprudência, né, sobre a questão da competência. A maioria decidiu dessa forma, paciência, né? Como decidiu também um órgão fracionado Supremo quanto à suspeição, né, de caráter subjetivo do juiz Sérgio Moro, né? Eu disse mesmo e continuo dizendo que não gostaria de estar na pele do juiz Sérgio Moro, e creio que talvez ele venha tendo ultimamente certos pesadelos. O senhor acredita que ele será o próximo? Não sei o que ocorrerá, porque parece que o processo considerado o registro da candidatura dele ainda está pendente no Tribunal Regional do Paraná. Está na fase de instrução por lá. E porque se tornou competente, e o tribunal disse que não seria competente, e a incompetência aí no caso é relativa, preclui, portanto, e teriam precluído, né, nos processos crime, a 13ª, porque o primeiro crime considerado falcatrua contra a Petrobras, lavagem de dinheiro, foi praticado em Londrina. E aí o juiz federal disse, olha, no Paraná há uma vara especializada em lavagem, a 13ª, e mandou para lá. E a partir disso houve a VIS, que nós chamamos de VIS atrativa, e os demais processos pela continência e também pela conexão probatória, continência e envolvimento de mais acusados, os demais processos foram para a 13ª. Mas, repito,
O Supremo bateu o martelo e a decisão tem que ser observada. Ministro, desculpa, Kenzo, porque tem uma questão técnica que eu acho que é importante, que provavelmente quem acompanha essa entrevista agora deve estar se atentando. A pergunta que eu sempre escuto, inclusive já escutei várias vezes no nosso chat: por que no caso específico do Lula, o Supremo, na origem, não se manifestou, olha, esse caso não pode ser aqui, tem que ser na 13ª vara? Por que não se resolveu isso na origem? Se esperou toda uma tramitação de processo, recursos, para que se resolva A pra frente? jurisdição é una, é nacional, mas nós temos ela estruturada em órgãos. E aí, para a matéria chegar ao Supremo, demora muito. O recurso extraordinário nos processos crime, os recursos não foram admitidos e, portanto, não teve o tribunal a oportunidade de abrir o embrulho para ver o que tinha dentro, em termos de tema, em termos de controvérsia. A matéria chegou via habeas corpus, impetrado pelo advogado Zanin em benefício do paciente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o tribunal concluiu que haveria, ante mesmo a competência relativa, direito líquido e certo a ser protegido, e decidiu como decidiu. E aí, evidentemente, gerou perplexidade para toda a sociedade brasileira. Ministro, quando o senhor estava falando de Sérgio Moro, o senhor falou uma frase interessante, que o senhor disse: eu não queria estar na pele dele, né? Queria que o senhor detalhasse um pouco mais isso para a gente. Eu vou contar, então, numa inconfidência, né, o que houve quando ele era ministro da Justiça. Ele foi me visitar no Supremo, eu ainda estava em atividade, e eu aí, até para descontrair um pouco o ambiente, que ele é uma pessoa mais reservada do que eu sou, mesmo eu sendo... Ele também foi juiz, eu tendo sido juiz. Eu perguntei: mas como você deixa um cargo em que você foi consagrado herói nacional para ser auxiliar de um presidente da República, abandona uma caneta dessas? E ele me respondeu: minha caneta ainda tem muita tinta. Esperemos que ainda tenha. Pena que a caneta perdeu a tinta nesse Um ínterim, desgaste, pois é um desgaste enorme, né? Ainda bem que o Estado do Paraná, os eleitores do Estado do Paraná, eles o resgataram. Porque senão o que ele seria? Seria advogado, voltando à advocacia, depois, como eu falei, depois de ter sido consagrado como um grande juiz nacional. Ministro, eu só acho que hoje a classe política e setores do judiciário têm, digamos que, tem feito uma revanche ao Moro e ao trabalho que foi feito pela Lava Jato, ou é uma interpretação muito ostensiva de decisões, de reveses que o Moro e a Lava Jato têm tido ultimamente? Evidentemente, quem foi fustigado em termos criminais, né, reage agora aplaudindo, né, a cassação do Dallagnol, né, e também teria, né, assim, o desejo de ver, né, o hoje senador da República afastado da cadeira de senador, né? Agora é aguardar para ver o que ocorrerá em termos de decisão, e o que eu penso é que deve prevalecer, acima de tudo, o direito positivo, o direito aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional. Fora disso, é a Babel, é a bagunça.